Meus amigos, vazou o suposto roteiro completo de Guerras Secretas. Não é nem dos Days, já é Guerras Secretas, tá? E o mais polêmico disso, mais polêmico não é nem envolvendo a criação de World, a Deus, destino. Não, é o que estão tentando vender pra gente nesse suposto vazamento aqui, que é o seguinte, cara. Segundo esse rumor, o Tony Stark, ele vai voltar. Sim, não é um Doutor Destino, não. É de fato o próprio Tony Stark. Ele estará de volta. Além disso, o multiverso provavelmente vai continuar existindo. O Quarteto Fantástico não vai ficar na Terra 616, que é a Terra que a gente conhece, que é do nosso universo principal. Aí já dá pra entender por que tem muita gente aí que tá empolgada, muito fã empolgado e muita gente já falando que isso é apenas uma fanfic pura e tá começando de fato a esculhambar. Olha só, eu peguei essa matéria do site do Comic Book Movie, que basicamente soltou recentemente, soltou ontem, na verdade, de manhã, mas eu tava pra fazer esse vídeo, só que eu tinha muito vídeo já pra postar, então eu acabei não fazendo, então tô fazendo hoje aqui, hoje é domingo, tô gravando aqui de manhã, provavelmente esse vídeo aqui vai sair amanhã, né, na segunda-feira, ou talvez eu poste ainda hoje de noite. Vamos ver. Cara, vou falar aqui com vocês que, mano, o vazamento é pesado, esse cara aqui do Reddit, ele postou, literalmente, a tema completa aqui, completa não, meio que resumida, mas tudo que, de fato, vai acontecer, tá? Aqui, eu recebi um resumo preliminar de Guerras Secretas, eu tenho certeza que os lugares habituais vão falar sobre isso em breve, então eu vou ser o primeiro a falar. No caso aqui tá o resumo da trama. Então a gente vai conversar sobre isso no vídeo de hoje. Então já senta aí, pega o café, pega o seu almoço e bora começar, beleza? E aqui é o bico da tela, para quem não me conhece, sou João Pedro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá, já falei demais. Meus amigos, esse novo vazamento, como vocês estão vendo aí, né? Eu mostrei para vocês, apareceu no Reddit, dizendo mostrar esse rascunho preliminar de Guerras Secretas. Não é Windows Day, já tá Guerras Secretas, tá? E como sempre acontece com esse tipo de coisa, tem detalhe que parece plausível e tem detalhe que parece escrito para agradar o fórum de teoria. A história começaria um ano depois de World, né, ser criado por Doutor Destino. A maioria das pessoas não lembra da vida antiga, todo mundo vive numa realidade meio medieval, condomínios, barões, governantes e papéis falsos. Ou seja, é um mundo reescrito. Só que algumas pessoas parecem lembrar da verdade. Os três Homem-Aranhas que a gente já conhece, o Namor, né, os Jovens Vingadores, o Visão, a She-Hulk, o Deadpool, a Jean Grey, da City Sink, detalhe aqui, né? Wolverine, de Hugh Jackman e o Reed Richards, não só, também como o Sentry. O Sentry vai estar ainda lembrando do que acontece. Esse aqui é o tipo de ideia que faz sentido para Guerras Secretas, porque assim, o World não é só um planeta estranho, a gente sabe que é uma realidade montada ali na marra. E o vazamento disse que o Doutor Destino não é apenas o rei dali, ele de fato é o motor da realidade. O World existe porque ele está mantendo tudo de pé com o poder roubado do Loki. O vazamento faz questão aqui. Beleza, até aqui tudo bem. A questão começa quando o vazamento tenta organizar todo mundo numa resistência gigante. Ele fala que a She-Hulk vai juntar os Hulks, o Deadpool vai restaurar as memórias do Thor, os Jovens Vingadores mobilizam os mutantes, o Homem-Aranha do Tom Holland vai movimentar Nova York e o Reed Richards vai reunir a Fundação Futuro, no caso o Reed Richards. No resumo, parece até uma coisa empolgante, mas também, cara, parece muito arrumadinho, sabe? Cada personagem recebe uma função como se fosse ali uma lista de RPG, sabe? Você cuida dos Hulks, você cuida dos mutantes ali, você cuida de Nova York. Cara, funciona no papel? Sim, mas a pergunta é o seguinte, isso vira uma história de verdade ou é só uma distribuição de personagem? Bom, o vazamento também diz que o Doutor Destino tem um exército de Toys, Doutor Estranho como o segundo aí no comando, a Helena Belova como a terceira, Bruxas Mascaradas, exércitos dos Doombots, né? O Sentry vai estar preso e o Steve Rogers vai ser mantido vivo de propósito. Essa parte aqui do Steve Rogers chama atenção. Doutor Destino teria meio que preservado a memória dele, porque ele odeia o Steve Rogers e quer que ele veja a sua vitória. A ideia é basicamente essa. Mas essa ideia também mexe com uma área sensível, que é o final de Ultimato, porque, segundo o vazamento, Guerras Secretas explicaria por que o Steve Rogers apareceu velho para entregar o escudo ao Sam. A TVA, ela teria levado o Steve Rogers, a Peggy Carter e o filho dele, né, o Jim, né, o James Rogers, para uma nova realidade e depois trazido o Steve Rogers, que é o Steve velho, de volta ao ponto exato de Ultimato. Eu entendo a tentativa, mas também acho meio que perigoso. Às vezes, explicar demais uma cena antiga meio que enfraquece a cena. O público aceitou aquele final pelo peso emocional. Se mexer demais nisso, pode virar meio que um remendo. Bom, agora vem a parte mais
que vai quebrar realmente a internet. O Tobey Maguire, o Hugh Jackman e o Steve Rogers iriam meio que procurar o Loki num domínio asgardiano, transformado ali meio que um cassino sombrio. E lá estariam a Sylvie, o Mobius e o Obi, e vários outros membros aí da TVA. E no meio disso, eles iriam encontrar o Tony Stark. Só que não o Tony Stark como um herói glorioso. Seria o Tony Stark uma variante quebrada, bêbada, apostando a própria vida. Isso é uma imagem chamativa demais para ignorar, né? Basicamente seria o Tony Stark destruído num cassino asgardiano. Parece uma cena feita para gerar corte, né? Uma thumbzinha, um debate, uma briga nos comentários. Mas eu só compraria se ele tiver uma função real. Se for somente, olha lá quem votou, cara, aí vai ser uma nostalgia barata, cheia de neon. Não sei se vai pegar legal, não. E na batalha final do vazamento, basicamente eles colocam todo mundo contra o Doutor Destino. Então, o Reed Richards, a Sue Storm, a Lena Belova, Steve Rogers, cara, literalmente todo mundo. Hulk, Homem-Aranha, Sentinela, o Sentinel, né? O Homem de Ferro, o Wolverine, o Deadpool, Tobey Maguire, todo mundo contra o Destino. E aí o vazamento disse que o Doutor Destino, ele meio que quase vence. Então, o Tobey Maguire e o Hugh Jackman e o Tony Stark, né, a variante, meio que iriam segurar ele tempo suficiente para que o Loki conseguisse meio que recuperar o poder roubado e meio que restaurar todo o multiverso. E aqui vem a decisão que mais me incomoda, porque tudo aparentemente vai voltar ao normal. Deadpool, Wolverine, os X-Men e o Quarteto Fantástico voltam para suas próprias realidades, sem mais, sem menos. Ou seja, depois de anos esperando todos no mesmo tabuleiro, o vazamento separa todo mundo de novo. Cara, eu entendo manter universos diferentes para você usar depois, mas Guerras Secretas deveria meio que simplificar a bagunça, não deixar a sensação de que a Marvel deu uma volta enorme para estacionar quase que no mesmo lugar. Então, velho, a minha leitura final, sendo bem sincero, é que esse vazamento ele tem ideias interessantes, mas parece meio que conveniente demais. Tipo assim, então ele meio que tenta explicar ali o Steve Rogers, trazer o Tony Stark, restaurar o Loki, sabe? Usar o Battle-World, preservar o multiverso, separar o Quarteto Fantástico da Terra 616. Cara, é muita solução pronta num resumo só, sabe? Pode até ser real. Pode ser real, mas como roteiro definitivo, eu não compro isso aqui facilmente. Se for verdade, vai dividir pesado, beleza? Vai ser legal, porque principalmente o Tony Stark ele voltando e também pelo Quarteto Fantástico não ficar no MCU principal, na minha opinião, isso aqui é paia demais, né? Nem a questão do Tony Stark voltar ou não, mas a questão, tipo assim, de, pô, não unificar o que a gente queria ver. Pô, eu queria tanto ver, cara. Quarteto Fantástico, X-Men, Vingadores, tudo no mesmo universo. Pô, seria tão da hora a gente ver isso, entende? Então, isso aqui acabou meio que me deixando meio bolado. Mas assim, é só um vazamento, não quer dizer que é 100% oficial, mas o Comic Book Movie ele postou, disse que a fonte tem lá os seus méritos, e assim, eu tava lendo uns comentários lá, muita gente meio que falando que realmente pode ser isso, tem chances reais, dá pra ver que pode acontecer, mas assim, cara, não é oficial ainda, eu não trataria como oficial. Vazamento tem algumas coisas interessantes, mas não dá pra dizer que é oficial, então assim, né? Você pode levar isso para a sua vida, ou você pode simplesmente achar interessante, gostei, informação útil, mas não tão relevante assim a ponto de você se impactar, entende? Mas é isso, pessoal. Tamo junto, fica com Deus, abraço e até o próximo vídeo. Deixe suas opiniões nos comentários aí que é muito importante. Valeu!